Olá, meu irmão, que Deus abençoe você. Nessa quarta-feira, 13 de maio de 2020, nós celebramos mais uma festa de Nossa Senhora de Fátima. Ela que apareceu para os 3 pastorinhos em Fátima, Portugal, no ano de 1917. E eu queria aprofundar com você nesse vídeo sobre a essência da aparição de Nossa Senhora em Fátima, Portugal. E te falar que nós católicos ainda não entendemos, nós católicos ainda não compreendemos o sentido da aparição de Fátima. Você pode estar assistindo esse vídeo, às vezes se assustar e falar assim: Guilherme, como assim? Nós católicos não compreendemos, nós católicos não entendemos, nós temos tantas igrejas, paróquias, tantas festas. Mas eu te falo, infelizmente, nós ainda não entendemos com profundidade, nós ainda não conseguimos viver os frutos da aparição de Fátima no ano de 1917. Para a gente iniciar esse nosso vídeo e falar das aparições de Nossa Senhora, a gente deve lembrar das memórias da irmã Lúcia, onde ela cita primeiro que elas receberam a visita de um anjo, o anjo de Portugal, em 1916. Apareceu por 3 vezes. E nessas aparições, o anjo pedia profundamente para que eles rezassem e pedissem perdão por aqueles que não adoram a Deus. Depois, em 1917, Nossa Senhora fez a sua primeira aparição no dia 13 de maio. E depois, a última aparição em 13 de outubro. Foi maio, junho, julho, agosto foi dia 17, setembro e outubro dia 13. E dentro da sua mensagem, o que Nossa Senhora pediu em Fátima e o que ela pede em todas as aparições é oração, penitência e conversão. Profundamente, o que ela mais pede é oração, penitência e conversão. E é justamente o que nós católicos não temos. Nós não temos uma vida de oração, não temos uma vida de penitência e uma vida de conversão. Quer que eu te prove? Então vamos lá. O nosso Código de Direito Canônico, no parágrafo 1250, isso é lei canônica da Igreja, diz: os dias e tempos penitenciais em toda a Igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Me fala a última vez que você ouviu algum católico te ensinar que toda sexta-feira do ano é lei canônica de fazer penitência. Nós não vivemos mais isso. Me fala alguém que te ensinou e te informou isso dentro do Código Canônico. Às vezes você está assistindo, você nem sabia, nem tinha conhecimento do chamado Código de Direito Canônico, que são as leis da Igreja. E o mundo hoje está vivendo a abstinência do sagrado justamente pelo fato de não haver penitência, de não haver oração, de não haver conversão. Vivemos aí sucessivos anos onde o sagrado é ridicularizado nas festas pagãs, inclusive no carnaval. E o mundo aplaude. Até aqueles que se dizem católicos, que são clérigos católicos, aplaudem. Que maravilha, que coisa mais linda, que cultura. E o resultado é esse que nós vivemos, de uma doença, de uma pandemia, uma epidemia a nível global, no mundo inteiro. E a gente se recorda dessas mensagens de Nossa Senhora. Penitência, conversão e oração. Quais famílias que rezam terço juntas todos os dias? Parabéns se na sua casa é assim. Mas infelizmente na casa de muitos não tem. E é justamente o que Nossa Senhora pediu, a oração. Dentro do denso conteúdo da mensagem de Nossa Senhora de Fátima, em 1917, ela pediu que as famílias rezem o terço todos os dias. Todos os dias. E por que ela pediu penitência, oração e conversão? A mensagem-chave ela vai pedir para que os males da Rússia, os erros da Rússia, não se espalhem pelo mundo.
E o que estava começando na Rússia no ano de 1917? Estava começando ali a ser implantado o comunismo na Rússia. E o que Nossa Senhora mais pedia? Rezem pela conversão da Rússia, para que os erros da Rússia não se espalhem pelo mundo. Nesse ano começava. E depois, mais tarde, uma outra aparição aqui no Brasil, 1936, no município de Simples, Pernambuco, na diocese de Pesqueiro. Nossa Senhora apareceu a duas outras irmãs, a duas outras meninas, melhor dizendo, Maria da Conceição e Maria da Luz. E ela pediu, rezem pela conversão da Rússia. E as meninas ali que nem sabiam o que significava isso. Detalhe, em 1936 estava começando a chegar e a ser difundido entre as capitais brasileiras o comunismo. E essas meninas levaram essas mensagens até o povo, ao ponto do padre alemão Joseph Kepler chegar aí nessas aparições. Somente as meninas viam Nossa Senhora. E o padre Joseph fazia perguntas a Nossa Senhora em latim e alemão. E Nossa Senhora respondia essas perguntas para as meninas, que davam as respostas para este padre em português. E o que Nossa Senhora mais pedia? Para que não se espalhem os erros do comunismo. E entre as perguntas desse padre, ele perguntou: o comunismo vai chegar no Brasil? Nossa Senhora disse: sim, o comunismo chegará no Brasil. Uma das outras perguntas, o padre perguntou: vai chegar nas capitais? Sim, Nossa Senhora disse. Vai chegar no sertão? Nossa Senhora disse: não, no sertão não chegará. E nesse 13 de maio, nessa quarta-feira, o que nós mais precisamos é rezar o Santo Terço, fazer penitência e pedir a conversão do mundo inteiro. Pedir a conversão do nosso país. Algo que aí há mais de 100 anos, 103 anos, nós ainda não fazemos. Mesmo com as aparições notáveis de Nossa Senhora em Fátima, Nossa Senhora na diocese de Pesqueira, em Pernambuco, Nossa Senhora de Anhanguera, todas as aparições, a gente fica às vezes indiferente. Às vezes não, ficamos indiferentes, não acreditamos. E vivemos hoje as consequências. Um país, um mundo doente biologicamente, uma economia em virtude dessa doença da pandemia também muito reprimida, doente, e até mesmo uma igreja que não pode celebrar a Eucaristia por causa dessa pandemia. E eu até te convido, mas nós temos lá a leitura da palavra, nós lemos também, recitamos o Santo Terço. O Papa São João Paulo II escreveu em 17 de abril de 17 de abril de 2003, a encíclica A Igreja da Eucaristia, Ecclesiam Eucharistia. A primeira frase dessa encíclica é: a Igreja vive da Eucaristia. Bom, então hoje nós estamos privados daquilo que dá a vida para a Igreja. Hoje nós participamos da missa virtualmente, não podemos receber os sacramentos, né? Somos sim incluídos no sacrifício pela intenção do sacerdote, mas é como se a gente estivesse também assistindo alguém fazer um belo café da manhã e não poder tomar esse café, vendo alguém fazer um belo almoço, alguém fazer um belo jantar. Não, mas estou aqui, te dar um abraço virtual, tudo bem, mas a gente não está se alimentando. E fruto de tudo isso é a nossa falta de conversão. Isso vem ser fruto da nossa falta de conversão e da entrada e da proliferação do marxismo, do socialismo e do comunismo, como alertado para Nossa Senhora. Mas qual mal faz o comunismo para o mundo? Então vamos lá. Nós temos o comunismo hoje na Rússia, começou na Rússia, depois Albânia, Venezuela, China e Cuba. Me diz qual desses países hoje
são bem-sucedidos? Em qual desses países hoje o comunismo deu certo? Em qual desses países hoje o comunismo gera riqueza? Em qual desses países hoje o comunismo gera liberdade? Na Rússia não tem, na China não tem a TV estatal. Cuba eu nem preciso dar detalhes. Os cubanos preferem se arriscar no Mar do Caribe do que viver em Cuba. E qual desses países gera prosperidade? Por quê? Porque a essência do comunismo, do socialismo, do marxismo está no materialismo. A verdade do ser não existe. Existe a verdade do ter, do possuir. Existe sim um interesse econômico. Ali existe dentro do comunismo, que é fruto do liberalismo, e também vai gerar mais na frente o capitalismo, uma liberdade econômica em ter, acumular. O que me interessa é o material existente. Não me interessa o ser, mas o ter. Aí o comunismo não se preocupa com a verdade, ele se preocupa em possuir. Diferente de nós católicos que cremos na verdade, onde Jesus Cristo nos ensina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós acreditamos no ser, naquilo que é eterno, naquilo que é transcendental. Esse nosso mundo é passageiro. Uma grande prova disso, que o nosso mundo passageiro é a morte. Nós existimos por um determinado momento neste mundo e nós morremos. Mas nós existimos eternamente na vivência do Espírito, daquilo que é transcendental. A criação de Deus, a verdade, aquilo que é eterno. E o comunismo vem justamente e contrário a isso. Para que você possa aprofundar sobre essa questão da Igreja Católica e o comunismo e falar: olha, você é medieval, você é retrógrado, basta você estudar duas encíclicas mais recentes. A 40º ano do Papa Pio XI, que foi escrita em 1931, e também a Rerum Novarum, que vai falar justamente das questões sociais da Igreja. Você que é um grande defensor das questões sociais, dos pobres que usam o anel de tocum de madeira, fica aí uma encíclica do Papa Leão XIII, escrita em 1881, Rerum Novarum, que vai falar do direito da propriedade particular, vai falar do direito social da Igreja e vai falar do direito público da propriedade particular. Vale a pena se aprofundar. Bom, nessa quarta-feira eu quero convidar você. Eu e a minha esposa Isabela vamos fazer uma live à noite, rezando o terço pelas famílias. Aquilo que não passa, aquilo que é, não aquilo que se tem. Rezar um terço pela Igreja, rezar um terço por todo mundo, pedindo a graça da nossa conversão. E convido você a fazer também um sacrifício nessa quarta-feira, a fazer uma abstinência de carne, um doce, principalmente algo que esteja ligado à comida. Por quê? Está ligado aos nossos instintos mais primitivos, alimentação, reprodução. Por isso que nós vivemos essa questão de trabalhar os instintos. E a abstinência, a Igreja pede muito a abstinência da comida. Então faça essa abstinência. Vamos realmente, como católicos, viver essa mensagem de Fátima. Que Deus abençoe.